Senhoras e senhores, boa noite. Peço a todos que mantenham seus vídeos ativados e os microfones desligados. As perguntas poderão ser feitas diretamente no chat. O presidente, doutor Alexandre Fante, aqui presente, e a vice-presidente, doutora Daniela Paluca, em nome da 102ª Subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, tem a grande honra de ser recebê-los para a palestra Legal Design, redação de peças processuais realmente eficazes. Muito importante. Este evento foi organizado pela Comissão de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, coordenada pelo presidente Luiz Felipe de Oliveira Matos, e pela Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pela presidente, que aqui vos fala, Marta Boltz. Para ministrar a palestra, eu vou estar lendo o currículo do nosso palestrante, mas antes eu vou passar a palavra para o Dr. Fante. Por favor, Dr. Fante, nosso presidente. Obrigado, Marta. Primeiro, agradecer mais uma vez o Dr. Fernando aí por disponibilizar seu tempo, né, e trazer essa ferramenta tão importante que é o Legal Design, o Visual Law, enfim, o doutor vai dizer provavelmente as diferenças e as semelhanças, né, mas é uma matéria que eu gosto muito. Eu acho que os tempos mudaram, evoluíram, então nós diferenciarmos e aprendermos a utilizar essa ferramenta é tão importante, saber a pertinência de utilizar também, né, porque tem muitos colegas que acham que essa técnica é simplesmente colocar imagens, lançar gráficos, mas não, é uma técnica extremamente importante e você precisa ter o contexto para utilizar, né, e não se limita tão somente à questão de imagens, né, provavelmente teremos aqui aulas também, uma informação muito pertinente com relação até à maneira de dispor, a forma que a gente escreve. Eu sei que deve ser pouco, né, em uma palestra só falar. Em breve, com certeza, traremos o Dr. Fernando também para ministrar um curso para nós aqui, mais aprofundado, mas eu que sou entusiasta desse tema, dessa matéria, eu tenho certeza que os colegas que estão aqui conosco hoje receberão valiosas informações e não tenho a menor dúvida de que mudarão a forma de encarar como redigem suas petições. Então, mais uma vez, agradecer a Marta aqui por todo o trabalho que faz no Cultura e Eventos, a comissão que organizou aqui Direito Digital, e principalmente ao Dr. Fernando por se dispor a nos ensinar aí um pouquinho dessas técnicas que é de extrema importância e totalmente atuais, e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, Marta, te devolvo a palavra para fazer a leitura do currículo do nosso palestrante e, em seguida, ansiosamente ouvir aqui os ensinamentos do Dr. Fernando. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Fante. Vou ler aqui. Dr. Fernando Borges Vieira é advogado, mestre em Direito pelo Mackenzie, especialista em Direito Processual Civil pela UniFMU, especialista em Visual Law, Future Law, liderança para advogados da FGV Law e Compliance e LPC. Primeiro presidente da Comissão Nacional de Coaching Jurídico da CFOAB, ex-presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo e membro da International Coaching Federation, ICF. Sem mais, vamos passar a palavra para o doutor Fernando. Eu tenho certeza que está todo mundo muito ansioso, com lápis, caneta aqui para adotar papel law por enquanto, né? Para depois a gente pôr na prática. Obrigada, doutor Fernando. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os colegas da subseção de Santo Amaro, na presença de seu presidente, Alexandre Fante, agradecer à Comissão de Direito Digital, na pessoa do Dr. Luiz Felipe de Oliveira Matos, e agradecer também a coordenação da Comissão de Cultura e Eventos, cuja presidente, doutora Marta Voltas, esteve junto comigo nos últimos tempos, coordenando esse bate-papo que nós iremos ter hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre Visual Law. Mas antes da gente começar a apresentação, eu quero dizer a vocês que eu tenho de advocacia aproximadamente, num cálculo rápido, 27 anos.
Então, eu advogo em uma época muito diferente daquela em que eu comecei a advogar. Eu lembro que, enquanto estagiário, eu ia à biblioteca do Tribunal de Justiça pesquisar Alex, pesquisar IOB, pesquisar todos os outros acervos para coletar dados, coletar jurisprudência, para inserir nas petições. Hoje, nós temos uma advocacia diferente, nós temos uma advocacia mais ágil, nós temos um poder judiciário muito menos disposto a ler petições do jeito que nós estávamos acostumados a redigi-las. Até conto uma história. Quando eu abri o meu escritório, não havia nada o que fazer, ainda não havia clientela, e eu resolvi preparar algumas teses. E não sei por qual razão eu comecei a criar uma petição. Não poderíamos falar nem de tutela de urgência à época, uma medida cautelar de sustação de protesto. E eu lembro que eu me dediquei, pesquisei doutrinadores, Piero Calamandrei, Francesco Carnelucci, todos os doutrinadores que falavam da tutela cautelatória, redigi uma peça muito bonita, cheia de informações, e submeti essa peça a um amigo meu, Dr. Eduardo Rodrigues Neto Figueiredo, que logo em seguida telefonou para mim dando muita risada, muita risada. Eu disse: Eduardo, por que você está rindo? Fernando, quando você acha que por uma ação de sustação de protesto, o juiz vai ler 46 laudas, que é o que eu havia redigido? Eu tenho uma ação de sustação de protesto em 3 laudas, e eu garanto para você que é tão eficaz quanto ou mais eficaz que a sua peça. Desde então eu parei para pensar, é verdade, qual é o momento da erudição? Claro, numa sustentação oral, num tribunal de justiça, numa corte superior, usar um linguajar específico, uma postura específica, mostrar bagagem, pode até ser interessante no curto espaço de tempo que nós temos para a sustentação. Mas foi-se o tempo que as peças processuais eram peças eruditas, como nós veremos agora. Eu vou rogar licença para dividir com vocês a apresentação programada para hoje. E peço, Marta, que você confirme se vocês estão enxergando a apresentação. Fernando, está passando. Então tá bem. Certinho, perfeito. Então tá bem. De tudo que a Marta falou, o que mais importa a mim é ser advogado. Então, quando as pessoas pedem para eu me apresentar, eu me apresento como advogado. É a profissão que eu amo, é a profissão a qual eu me dedico e hei de me dedicar. Então, resumidamente, sou advogado, colega de todos vocês. Gostaria de iniciar lendo o trecho de um parágrafo real de uma petição. As partes, ora pactuantes, resolvem que o regime de total e absoluta separação de bens se aplicará aos bens que cada cônjuge adquirir, a que título, a qualquer título, na constância do casamento. Portanto, os bens que o marido adquirir a qualquer título, na constância do casamento, pertencerão com exclusividade a ele, serão de propriedade integral dele, não se comunicarão com os bens da esposa. E os bens que a esposa adquirir a qualquer título, na constância do casamento, pertencerão com exclusividade a ela, serão de propriedade integral dela, não se comunicarão com os bens do marido. Ora, esse parágrafo, nós poderíamos reescrevê-lo de diversas formas.
Pelo menos eu, conhecedor do direito, do regime de separação de bens, confesso que demorei a entender por que o nosso colega ou nossa colega escreveu dessa forma. Bastaria dizer que o regime adotado pelo casal é de separação de bens e, portanto, aqueles que foram adquiridos antes do casamento não se comunicam, bem como aqueles adquiridos na própria constância do casamento. É só um exemplo para vocês verem o quão difícil é ler alguns parágrafos e entender realmente o que este parágrafo quis dizer. Mas vejam um exemplo que está aparecendo na tela. Garanto às senhoras e aos senhores, colegas aqui presentes e que nos assistirão posteriormente, que sem nenhuma palavra, apenas e tão somente com o uso de imagens, de figuras, de ícones, vocês conseguem entender que um homem conheceu uma mulher, começaram a se relacionar, ela engravidou e o casal teve um filho. É possível entender isso sem o uso de uma expressão sequer. Vamos ao próximo exemplo. Nada vou dizer. Também, sem dizer uma única palavra, eu garanto que os colegas que estão presentes conseguiram entender o que aconteceu. Pois bem, fiquemos com a imagem daquele parágrafo e com a imagem dessas duas apresentações animadas que eu apresentei aos colegas. Vamos entender, então, o que é visual law e a obrigatoriedade que todos nós temos de nos readequarmos a essa nova advocacia. A análise editorial fez uma pesquisa com 147 juízes federais em 17 estados da nossa União. 62% repudiam petições com muitas páginas. 71% repudiam petições com uma redação prolixa. E 77%, vejam bem, 77% acreditam que o uso de elementos visuais facilita a compreensão. Estou falando de juízes que são as pessoas às quais nós peticionamos, são as pessoas que nós buscamos conversar, buscamos convencer, sobretudo, por meio das nossas petições. Essa mesma pesquisa aponta que, vejam só, 24% dos juízes gostam quando há destaques, seja em grifo de cor diferente, seja a letra de cor diferente, seja em negrito, seja em subscrição. 37% elementos visuais. 59% pedem a redução do número de páginas. 66% uma boa formatação. E 97%, repito, 97%, quase a totalidade, uma redação objetiva. Pois bem, Fernando, mas isso nem sempre acontece. Vou trazer para vocês agora alguns exemplos de situações reais. Primeiro, um despacho do juiz de direito da única vara da comarca de Patu, no Rio Grande do Norte. Vou pedir licença para ler o primeiro parágrafo só. Segundo a Unesco,
Um texto de 49 páginas ou mais é um livro. Esta petição inicial é, pois, um livro. O notório excesso de trabalho desta vara não permite ler livros inteiros durante o expediente. Ademais, tudo o que fora dito cabe num 20º ou menos de páginas que o autor escreveu. E o juiz acaba determinando a emenda à petição inicial com uma maior objetividade na escrita. Imaginem vocês uma petição inicial com 49 laudas, 49 páginas, se o juiz vai ter tempo de ler, vai ter tempo de atentar a tudo que se pede, a tudo que se escreve. Mas não é só no Rio Grande do Norte, não. Trago aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, ação rescisória, sentença, petição inicial exageradamente extensa, contendo argumentação prolixa e desprovida de coesão, vício que se mostra sanável por ordem de emenda. Petição inicial indeferida. Foi determinado ao nosso colega ou à nossa colega que emendasse a petição inicial, isto não ocorreu. A petição inicial exageradamente extensa, contendo argumentação prolixa e desprovida de coesão, foi julgada inepta e o processo extinto, portanto, sem resolução de mérito. Outro, uma declaração de nulidade de sentença, indeferimento da petição inicial, apelação que é prolixa, confusa e quase ininteligível, inobservando o princípio da cooperação entre as partes, artigo 6º do Código de Processo Civil e artigo 28 do Código de Ética da OAB. A Corte Superior também pensa assim. Trago aqui o STJ. Desmerece apreciação à inicial e seus aditamentos, totalmente ininteligíveis, através dos quais não se consegue extrair o pedido e a causa petende da impetração. Em um habeas corpus, o STJ não conseguiu compreender qual é o pedido do colega. Pois bem, o que eu quero trazer com isso? O The Power of Visual Communication é uma instituição norte-americana, nos traz a notícia de que nós retemos 10%, apenas e tão somente 10% do que nós ouvimos. Se nós lermos, a nossa retenção é de 20%. Se nós utilizarmos sinais, a nossa retenção chega a 80%. Por isso que hoje em dia é muito comum que as escolas, os cursinhos, ensinem os estudantes a fazerem mapas mentais, informações realmente importantes, sinalizadas de uma forma organizada e que vai fazer com que haja uma retenção, pelo menos é o que se espera, de 80%. E eu insisto, 90% das informações transmitidas ao nosso cérebro são visuais. Ao passo, e é importante que nós digamos isso, a retenção de informações lidas é 20%. Só que a retenção das informações desenhadas é de 80%. Ah, Fernando, então eu não vou escrever mais nas nossas petições. Eu vou apenas, então, somente desenhar. Calma, não é isso. Visual Law
Legal design é muito além disso. E para a gente entender o que é o visual law, vamos entender o que é, em primeiro lugar, o design thinking, ou seja, o pensamento do design, o pensamento do desenho. São modelos, metodologia orientada sempre para uma abordagem criativa e empática. Então, eu posso ter o design thinking em todos os ramos das ciências. A arquitetura utiliza muito. Quem trabalha com engenharia também utiliza muito. Mas e o legal design? Nós vamos verificar que aqui no Brasil, legal design e visual law são usados quase que como sinônimos. Há algumas diferenças estabelecidas por Margaret Higa, da Stanford University, mas a gente aplica aqui no Brasil como se foram sinônimos. Legal design é a aplicação do desenho ao mundo do direito, ao passo que visual law é um dos diversos aspectos do legal design. Poderíamos entender, num primeiro momento, que legal design é gênero e visual law é uma espécie que utiliza ferramentas gráficas com o objetivo de transformar a informação. Tá bem? E vou pedir licença aqui para trazer uma distinção. Quando a gente fala em visual law, o que quer dizer, na verdade, é legal design. O conceito surgiu há alguns anos e uma das suas principais defensoras, como acabei de dizer, é a Margaret Higan, da Legal Design Lab, da Universidade de Stanford. E ela chama atenção. Há quem diga que visual law é a aplicação de recursos gráficos e imagéticos em documentos jurídicos, enquanto legal design é um conceito mais abrangente. Mas volto a dizer aqui, no Brasil, tanto visual law como legal design acabam por significar o mesmo, ou seja, a aplicação dos princípios e elementos do design, do desenho, na elaboração de documentos ou produtos jurídicos com base no desenho, na tecnologia e na lei. Então, só para que nós possamos entender, quando nós falamos em legal design, eu estou falando da interseção entre a tecnologia, o desenho e o mundo jurídico, o mundo legal, não necessariamente apenas e tão somente a lei. Eu posso, por exemplo, usar no visual law uma jurisprudência, eu posso usar no visual law uma doutrina, tá bem? Então, quando nós falarmos em visual law ou legal design, eu estou falando da interseção desses três fatores, o legal, o technology e o design. Para que nós fixemos bem o conceito, visual law é técnica. É técnica cujo objetivo é tornar a linguagem jurídica mais acessível por meio de recursos visuais. Cujo objetivo é facilitar a compreensão, é facilitar a comunicação, é facilitar a retenção de tudo quanto nós queremos expor. Como que funciona o design thinking, já que nós falamos um pouquinho? Eu trouxe isso aqui só para a gente entender um pouquinho mais. Primeiro, eu tenho que ter empatia com a minha audiência. Eu preciso saber quem estará do outro lado, quem vai ler o meu contrato, quem vai ler a minha petição, quem vai ler a minha procuração, quem vai ler o meu recibo de honorários. Eu preciso estabelecer qual vai ser
o meu público-alvo. Eu, ao redigir com Visual Law uma procuração, posso ter uma outra postura de quando eu redijo um recurso extraordinário com Visual Law. Eu tenho que conhecer e definir o meu público-alvo. Depois eu preciso saber o que eu quero dizer a esse público-alvo. Eu estou lecionando e vou dar uma aula a acadêmicos de direito, eu estou lecionando e vou ter um bate-papo com colegas, eu estou fazendo um recurso, é uma contestação, é uma petição inicial, enfim, seja qual for o documento jurídico, a exemplo de contratos, o que eu quero dizer? Qual a mensagem que eu quero passar? Isso nós fazemos redigindo, nós fazemos isso teclando o computador, nós fazemos isso escrevendo. Depois, o pensamento do design determina que eu veja o que realmente é essencial naquilo tudo que eu disse. E como que eu posso representar em ideias gráficas. Há algo lá dentro que eu posso representar com ideias gráficas? Então, eu vou tentar fazer e vou testar. É muito importante no Visual Law que a gente teste. Eu fiz uma procuração e encaminhei para o cliente não entendeu por que eu fiz assim ou assado. O que eu posso mudar aqui? Ou aquela petição não foi tão bem recebida. O que faltou aqui? Ou o que sobrou aqui? É sempre um teste quase que orgânico, sempre alterando, sempre mudando, sempre em busca de ter muita empatia com o público-alvo. E o que nós podemos utilizar como esses elementos? Quais são essas ferramentas? Muitas dessas ferramentas, deixa eu retornar, nós já utilizamos. Imagens. Quantos de nós já não colocou uma imagem em um documento jurídico? Vídeos, infográficos, gráficos, QR Code, fluxograma, bullet points, pictogramas, storytelling, timeline, story mapping, links, gamificação ainda não é nosso caso, mas eu imagino o dia em que haverá um jogo e o juiz jogará esse jogo para entender o que nós queremos dizer. Não digo que é possível hoje, mas também não digo que é impossível. Eu tive uma experiência outro dia em uma contestação trabalhista em que eu queria colocar, como de fato coloquei, link de vídeos. Uma empregada pedia o afastamento dela por insalubridade, tinha uma questão no ombro, e nós tínhamos vários vídeos dela em várias situações que mostravam que o ombro dela não havia problema nenhum. Carreguei no PJE também, porque nós somos obrigatórios a carregar no acervo do PJE. Mas eu coloquei os links na petição e perguntei para o juiz em audiência se ele conseguiria acessar aqueles links. E o juiz em audiência disse: doutor, vou fazer um teste aqui. Clicou e realmente o vídeo começou a rodar. Ele falou: olha, doutor, mas o senhor colocou no acervo do PJE? Eu disse: coloquei, excelência. Eu inseri sim. Então vamos ver por lá. Ok, de uma próxima eu não faço isso, só chamo atenção para que esses vídeos estejam no acervo do PJE. Mas quando nós não utilizamos gráficos, várias vezes eu tenho certeza que os colegas aqui utilizaram gráficos, utilizaram bullet points, aqueles pontos de destaques. Imagine que interessante vocês, se a gente tem uma determinada situação que eu quero conduzir o juiz a uma realidade fática diferente daquela escrita e coloco um QR Code e peço para o juiz acessar o QR Code
e o juiz na hora acessa. Imaginem que muito bacana isso seria, como ainda será, tá bem? Vamos a um exemplo. Vejam essa sentença do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Pernambuco. Nós estamos olhando para uma sentença que foi proferida em uma única lauda com o Link Design. O nome do recorrente e do recorrido, eles estão apagados por uma questão de ética. Mas o juiz, desembargador, a bem da verdade, relatou de uma forma bastante sucinta que a 8ª Vara do Trabalho de Recife julgou a ação procedente, que ele, desembargador Sérgio Torres Teixeira, é o relator, dispensou o relatório, os pressupostos processuais estão presentes, ele sinalizou, a tese do recorrente. O recorrente pede, que é o reclamante, o deferimento da multa do artigo 467 da CLT, que determina multa de 50% do pagamento sobre o aviso prévio indenizado, se não pago em primeira audiência. E qual é a tese da reclamada, que no caso o recorrido? O indeferimento da multa de 50% prevista no artigo 467 consolidado, pelo fato de que as verbas rescisórias foram quitadas. A sentença chama a atenção do desembargador, foi pelo indeferimento da multa prevista no artigo 467 consolidado. E aí vem um acordo. Deferiu, concedeu pagamento da multa prevista, declarou a natureza indenizatória, aumentou o valor da sucumbência e aumentou o valor das custas. Na verdade, o valor da condenação. Em uma única folha, nós temos um acórdão hábil, um acórdão sucinto, é bem verdade, mas hábil. Vamos lá? Uma sentença agora, só para que conheçam, não vou lê-la, uma sentença de embargos de declaração tratando sobre responsabilidade subsidiária e seus efeitos. O juiz trata da tempestividade dos embargos, o juiz verifica como matéria vinculada à omissão, o juiz estabelece as razões da sua decisão e ele conhece, porém rejeita os embargos de declaração. Vejam, uma sentença proferida em uma única lauda. E trago outro exemplo aqui para vocês verem, um mandado de citação e intimação de penhora de uma execução fiscal. Todos os elementos estão presentes. Prazo, o que deve ser feito, quem está sendo citado, o que deve fazer o oficial de justiça, como deve ser a cooperação. Todas as informações estão contidas neste mandado e utiliza este mandado Visual Law. Qual o objetivo, então, do Visual Law? Sempre é transformar naquilo que for possível o texto em imagem, porque a imagem leva a uma maior compreensão, que leva a um grau maior de retenção. Volto a dizer, a ideia não é voltarmos a desenhar absolutamente tudo como fazíamos quando éramos crianças, mas é aproveitar algumas situações que precisam ser reforçadas e reforçá-las por intermédio do Visual Law. E quais os benefícios? Transformar as informações complexas em uma comunicação objetiva e simplificada, tornando esta compreensão mais precisa, fazendo com que essa informação seja mais eficaz, e fazer com que o Poder Judiciário, seja na sua primeira, segunda instância
ou nas suas cortes superiores, retenha as informações que nós desejamos que ele venha a reter. O exemplo desse slide que eu estou agora transmitindo aos colegas e às colegas é um exemplo de legal design. Escrevi muito pouco, mas a informação está contida e ela pode ser compreendida. Tá bem? Fernando, como que o Poder Judiciário tem recebido essa questão do visual law? Pois bem, nós temos o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um dos órgãos do Poder Judiciário mais, vou usar uma expressão, mas eu espero que compreendam, mais rigoroso, mais chato, no sentido de transitar com informações. E a resolução 347 de 2020 do CNJ determina, sempre que possível, dever-se-á utilizar recursos de visual law, que tornem a linguagem de todos os documentos, dados estatísticos em ambiente digital, análise de dados e dos fluxos de trabalhos mais claros, usuais e acessíveis. Mas é o CNJ apenas? Não. Resolução ainda 347, anexo. O que é visual law para o CNJ? Subárea do legal design, que utiliza elementos visuais, tais como imagens, infográficos e fluxogramas, para tornar o direito mais claro e compreensível. Vejam, provimento 59 de 2020. Conforme artigo 4º, a política de gestão de riscos deverá contar, etc., com emprego de técnicas de visual law. Provimento 45 do Espírito Santo, com redação em linguagem compreensível e com uso de visual law. Aí, a Justiça Federal, Portaria 2 de 2021, de acordo com o artigo 3º, aliás, as partes poderão utilizar recursos de visual law e processos que tratam de benefícios previdenciários, envolvendo segurados especiais. Portaria conjunta do Distrito Federal e territórios, elementos não textuais, como iconográficos e fluxograma, é recomendada a adoção. E vou trazer aqui um exemplo de uma juíza de Goiânia que simplificou, em Goiás, simplificou uma sentença. É claro que a gente precisa ver com reserva, tá bem? A sentença da juíza não é esta. Simplesmente a juíza, no projeto Simplificar, resumiu assim. Resumo da sentença. Interessados, processo número tal, ação de divórcio consensual mais partilha, linha do tempo, início do relacionamento, casamento, patrimônio, separação. Claro, esse trecho que eu trago, essa imagem que eu trago, fez parte da sentença da juíza, mas ela utilizou o visual law. E o que é muito importante a gente entender, antes de chegar no ponto que eu quero efetivamente chegar com vocês. Tudo se trata da experiência do usuário. Sempre nós vamos pesquisar se as nossas petições com emprego de visual law estão sendo eficazes, vamos sempre idealizar um modelo, vamos foto ou prototipicar aquele modelo, vamos validá-lo e vamos implementar. Acabou por aí? Não. Vamos continuar pesquisando, vamos continuar idealizando, prototipando, validando e implementando. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai depender sempre da experiência do usuário. Eu até prefiro dizer
vai depender de como o nosso público-alvo recebe aquelas informações. Então, resumidamente, quando nós falamos em Visual Law ou Legal Design, estamos falando de um conteúdo que receberá uma estética diferenciada, sempre voltada para uma funcionalidade. E qual é essa funcionalidade? Nada mais é do que tornar a comunicação mais eficaz, tornar a comunicação mais efetiva, fazer com que os representantes do Poder Judiciário retenham mais informações do que aquelas laudas e laudas e laudas que nós escrevemos. Então, o benefício é justamente transformar a informação em algo objetivo e simplificado, que possibilite uma compreensão eficaz, que convença o julgador, que é o final, é o destinatário das nossas petições, e admita a nossa tese, se nós formos autores, ou a nossa antítese, se nós formos réus. Então, o objetivo é simplificar. Trago aqui outros exemplos. Eu tenho a mais absoluta certeza que os colegas já redigiram, analisaram contrato de prestação de serviços advocatícios, contratos de locação e uma série infindada de outras espécies de contratos. E nós pegamos aqueles contratos teratológicos, com folhas e folhas, laudas e laudas, com cláusula, subcláusula, com a linha, com paragrafação, e nós temos que ler e reler, e voltar e conferir a cláusula, e voltar e verificar se era aquilo. Eu trago 2 exemplos aqui, um de um contrato de locação, muito bem feito em 4 itens, e um contrato de prestação de serviços, também com alguns itens que são absolutamente eficazes. É claro que a gente não pode, em todos os casos, usar uma lauda só que seja, 2 laudas que sejam. É importante utilizar caso a caso. Eu não estou querendo que ninguém aqui deixe de escrever, não é isso. Eu quero que todos nós passemos a escrever de uma forma mais objetiva, de uma forma simplificada. Outros exemplos, procuração. Pensem na procuração de vocês. Pensem no recibo de honorários de vocês. Será que não dá para a gente trazer isso de uma forma mais empática, de uma forma que tenha até a nossa identidade visual, porque é muito importante que todos nós tenhamos a nossa identidade visual? Por que que os nossos documentos jurídicos não podem ter, podem e devem ter a identidade visual de cada um de nós? Tá bem? Mas, Fernando, e aplicação em peça processual? Eu trago um exemplo aqui. Trago aqui um exemplo. Um determinado cliente paga para os seus empregados o que nós chamamos de prêmio produção. E sempre foi muito intranquilo explicar para o juiz o que é este prêmio produção. Quando o empregado tem direito a receber? Quanto o empregado tem direito a receber? O quanto pode ser mensurado? O quanto pode ser descontado? O quanto ele precisa ter de faltas ou de retrabalho para perder direito a este prêmio produção? Só para vocês entenderem, nós utilizávamos em contestação 3 a 4 laudas para explicar tudo sobre prêmio produção, até que nós resolvemos fazer o Think Design, resolvemos fazer o Visual Law, e trouxemos para o corpo da nossa petição, em uma única lauda,
Claro que nós explicávamos depois em maiores detalhes, mas nós trazíamos essa imagem. Um dia, na audiência, o juiz pegou, foi até o computador, mostrou para o reclamante: veja isso aqui está correto? O reclamante olhou, falou: tá, é exatamente isso aqui, é exatamente isso aqui. Qual não foi minha surpresa quando o juiz constou em ata? Questionado ao reclamante se o esquema gráfico apresentado às folhas 317 e D tal condiz com a verdade, o mesmo afirma que, abre aspas, é exatamente assim, que as metas indicadas estão corretas, que as condições para receber o prêmio produção estão corretas. Qual o resultado disso? Indeferimento da pretensão do reclamante. Vejam o quanto o Legal Design e o Visual Law nos ajudou nesse sentido. Falamos há pouco aqui também de outras situações, daqui a pouquinho falar do artigo 467, que foi um dos casos de uma das decisões que nós lemos, quando falamos em dano existencial, que é uma das espécies de dano. Por que, ao invés de nos dedicarmos laudas e laudas, folhas e folhas, parágrafos e parágrafos, nós não podemos, de alguma forma, desenhar, explicar o que é o dano existencial, quais os fundamentos jurídicos do dano existencial, quais os requisitos para que o dano existencial ocorra, e questionar eventual conduta abusiva por parte da reclamada? Houve demonstração efetiva de conduta ilícita recorrente? Direcionalidade de eventual conduta ilícita? Protração no tempo de eventual conduta ilícita? A real degradação da condição de trabalho? Ora, não basta a mera alegação de que houve dano existencial. É preciso que o reclamante realmente comprove. E, nesse sentido, não se desincumbiu do ônus da prova. Então, pedimos o indeferimento do pedido. Licitude de descontos. No caso, a frota, os condutores de veículos eram obrigados a pagar as multas mediante desconto no lerite, desconto na folha de pagamento. Explicamos também, por intermédio desse infograma, como que isto acontecia, como ocorria quando o empregado tinha avaria ao veículo ou perdia alguma ferramenta, algum aparelho. Falamos do artigo 467, não é? Pagamento da verba rescisória incontroversa. Estamos explicando que há controvérsia. E, havendo controvérsia, não se aplica a multa do artigo 467 consolidado. Falar em outra multa, a multa que determina que as verbas vão ser pagas no prazo de 10 dias, sob pena de haver multa. Ora, não houve, no caso, culpa do empregador. A exceção é se o empregado der causa à mora, e há prova de que foram pagas tempestivamente. Portanto, indeferimento do pedido inicial. Quando eu digo a vocês que eu não quero que vocês saiam desenhando, imaginem, ou pelo menos de uma forma, dessa forma apresentada agora, imaginem que eu quero contar uma história para o juiz, que eu comprei uma viagem para minha família, paguei R$17.500, era para eu embarcar dia 21, eu só consegui embarcar dia 27, tive muito transtorno com isso, fiquei abalado psicologicamente, precisei tomar remédios, até inclusive, em razão do meu estado de nervos, perdi ingresso, perdi reservas, estadia, locação de veículos, tive um prejuízo,
e eu quero que o juiz condene a empresa, a operadora, a ressarcir os danos que eu tive. Ora, se eu simplesmente apresentar dessa forma, que eu agora apresentei às senhoras e aos senhores, certamente o juiz não iria entender. É claro que eu preciso escrever, eu não posso abusar dos elementos gráficos, porque senão eu não vou conseguir passar a mensagem que eu gostaria de passar. E isso é extremamente prejudicial. Pois bem, não é para nós regredirmos, não é para nós voltarmos para a idade rupestre, em que ainda não havia escrita e nos muros, no interior das cavernas, os habitantes desenhavam aquilo que eles queriam significar ou ressignificar. Não é isso o legal design. Legal design, visual law, não é sair por aí desenhando tudo quanto a gente gostaria, poderia desenhar. Ao invés de escrever a palavra veículo, eu vou colocar a foto de um veículo. Ao invés de escrever que o empregado subia no poste de energia, eu vou desenhar um empregado subindo no poste de energia. Não, é claro que eu preciso escrever. Até o Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deverá ser escrita na língua pátria, deverá ser inteligível, deverá ser compreensível. Também não vamos voltar para a idade rupestre e nem fazer como nós fazemos quando nós trocamos mensagem de WhatsApp, que ao invés de escrever, nós mandamos um emoji, não é? No dia a dia, no WhatsApp, ok, sem problema algum. Em documento jurídico, não. Vamos trazer aqui alguns exemplos simples que nós podemos utilizar sem o conhecimento de técnicas e ferramentas? Vamos. Se nós temos a planta de onde ocorreu, por exemplo, determinado acidente, temos a planta, podemos sinalizar onde ocorreu o acidente, podemos colocar uma foto, isso é muito fácil fazer, não requer tanta técnica assim, não é? Há programas muito fáceis que nos auxiliam a fazer isso. Trazer uma foto para que o juiz veja aonde foi o local do acidente e ele possa se transportar para aquele local, ele possa visualizar como de fato tudo ocorreu. Outras fotos na mesma situação, aí um exemplo civil, não é um exemplo trabalhista. Eu estou trazendo aqui as informações de umas docas em que há vagas demarcadas para caminhões. Antes de acessar essas docas, há faixa de pedestre, há redutores de velocidade. Então, não é crível que um caminhão se desloque em alta velocidade para dobrar logo ali à direita, se nós verificarmos na foto direita, o lado direito, onde ele haveria de estacionar, não há como fazê-lo em grande velocidade. Fotos do acidente que ocorreu. O que aconteceu? O caminhão estava fazendo a manobra para ele estacionar, uma empregada do condomínio quis cortar a frente do caminhão e, infelizmente, não conseguiu fazê-lo a tempo. O caminhão não a avistou, continuou a manobra de estacionamento e acabou atropelando a moto e a empregada. Mostrando aqui para o juiz que tem uma faixa amarela contínua dividindo as mãos contrárias, o que significa que não pode haver ultrapassagem, não é? E na foto direita, eu demonstro em azul
a manobra que a condutora, infelizmente, acabou realizando e a manobra que ela pretendia fazer. O caminhão já estacionando, com o cavalo já na parte destinada ao estacionamento, ela tentou cortar a frente do caminhão e, por isso, acabou sendo, infelizmente, atropelada. Outro exemplo aqui, um acidente que ocorreu perto do Parque Ibirapuera, mostrando para o juiz, Google Maps, todo mundo tem acesso, onde ocorreu o acidente, aonde estava o autor, aonde estava o réu, um acidente anterior que aconteceu, isso nós explicamos, e a manobra feita. A rua, que se divide de 5 mãos em 2 e 3. Qual era aproximadamente a visão do condutor do veículo? Tudo isso utilizando o Google Maps, ferramenta que todos nós temos acesso, não é? Mostrando o carro como ficou, aonde ele foi abalroado na parte dianteira, do lado direito. Isso tem um significado muito importante para saber quem estava na preferencial ou quem não estava. E outros exemplos simples que nós podemos utilizar nas nossas petições. E eu creio que todos nós já utilizamos, que são os gráficos, as colunas. Podemos, de uma forma muito simples, implementar essas planilhas que vão trazer uma identidade muito grande, vão facilitar muito a compreensão do juiz. Outro exemplo, colocado em uma petição, exemplo real, trazemos o telegrama, mas podemos destacar o texto do telegrama para que fique mais fácil a leitura para o juiz. São exemplos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, e certamente isso vai facilitar. Eu tenho certeza que as colegas e os colegas que estão nos assistindo estão pensando que vocês já utilizam de alguma forma o legal design, já utilizam de alguma forma o visual law. Não sabiam que este era o nome dado, que o estudo é feito desta forma, mas eu tenho a mais absoluta certeza que as colegas e os colegas utilizam já o legal design. Pois bem, quais as conclusões, antes da gente chegar no nosso bate-papo e eu abrir para a gente conversar? Há muito tempo atrás, isso Confúcio, 500 anos antes de Cristo, disse: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é verdade, nós podemos utilizar isso no nosso dia a dia, nos nossos documentos jurídicos. E por que visual law é uma tendência? Primeiro, parafraseando Confúcio, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Nós, seres humanos, temos uma capacidade notável de lembrar de imagem. Lembrem que a retenção é de 80%. As apresentações com recursos visuais são mais persuasivas. Textos com imagem geram mais credibilidade. Uma imagem usando linguagem simples é muito mais eficaz, ela é muito mais retida. Documentos com infografia são mais compreendidos e ser fora da caixa proporciona mais vantagens competitivas. Então, ao invés de nós utilizarmos aqueles textos enormes, aquela inserção de doutrina que muitas vezes sabemos que o juiz pouco lerá, vamos utilizar o visual law. Eu digo mais do que uma tendência. Visual law já é uma realidade. Quem está
por fora do legal design ou do visual law, vamos usar essas expressões como sinônimas, está a um passo atrás. Está a um passo atrás. É importante que haja uma mudança de mindset, que a gente reprograme o nosso pensamento, que a gente saia daquela minha época de ir até o Tribunal de Justiça, pesquisar jurisprudência, pesquisar doutrina estrangeira, doutrina alemã, francesa, italiana, para trazer para as petições, porque, como nós vimos no começo, o Poder Judiciário não tem mais tempo para isso. O Poder Judiciário está assoberbado de petições, está assoberbado de processos, e quanto mais sintético nós formos, quanto mais eficazes nós formos, melhor para os nossos clientes. E eu sugiro para aqueles que querem se aprofundar uma literatura. São 6 livros que eu considero, 8, na verdade, livros que eu considero aqui os mais atuais, os mais atualizados sobre legal design. Alguns utilizam a expressão visual law, outros legal design, mas estamos falando efetivamente do mesmo, tá bem? Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente, que sair um pouquinho da apresentação para vê-los agora. É muito importante que nós tenhamos em mente que o mundo mudou, o mundo jurídico mudou, os nossos clientes mudaram, o poder judiciário mudou. Então, quanto mais sintético nós formos, quanto mais eficazes nós formos, melhor para todos nós. Há um escritório grande aqui em São Paulo, e o que eu vou falar para vocês não é história, é fato. Um escritório grande aqui em São Paulo, que teve uma petição, escritório boutique, escritório renomadíssimo, que teve sua petição inicial indeferida por inépcia, porque a petição tinha, acreditem, aproximadamente 750 páginas. O número é esse, eu não errei, eu não exagerei. Aproximadamente 750 páginas. Havia quase 6 volumes, ainda estou falando do tempo dos autos físicos, havia 6 volumes só com a petição inicial. Aí eu pergunto a vocês, que juiz vai ler essa petição? Pergunto a vocês, vocês gostariam de receber uma petição de 750 páginas para contestar? Não, claro que não. A petição foi indeferida, não me refiro a documentos, tá? Fora os documentos. A petição inicial foi indeferida, o escritório precisou repreparar toda a sua petição, depois apresentou uma petição que eu ainda considero grande, não chegou a 80 páginas, mas uma petição grande, e aí o juiz recebeu como emenda a petição inicial. Mas vejam, chegar ao ponto de um juiz dizer que 49 páginas é um livro e que não há tempo para ler um livro durante o expediente, chegar ao ponto de ter um habeas corpus indeferido porque não conseguiram entender o que o impetrante desejava, ter um recurso indeferido porque o STJ considerou muito prolixo, aí não é coisa que eu tenho a mais absoluta certeza pela qual os advogados de Santo Amaro vivenciarão, passarão por isso. Eu tenho a mais absoluta certeza que não. E hoje a ideia era conversar com vocês, até peço desculpas por minha
quase ausência de voz, mas é esse tempo. Mas a ideia é incutir em cada um de vocês uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento. Como nós estamos fazendo as nossas petições iniciais, como nós estamos redigindo nossas contestações, quaisquer que sejam as peças, tá bem? Ah, Fernando, agora eu vou usar o legal design à torto e à direito. Calma, nós precisamos ter parcimônia. Ah, eu vou fazer uma petição disjuntada, vou utilizar o legal design e o meu legal design vai ser alguém juntando uma petição. Calma, também não é assim. Uma petição juntada em 1, 2 parágrafos a gente resolve. Não é esse o problema, mesmo porque poucos são aqueles que leem petição disjuntada. Então, usar sim com parcimônia, usar sim porque mais do que uma tendência é uma realidade da qual nós não podemos fugir, tá bem? E gostaria, Marta, agora de abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, que se sinta absolutamente à vontade. Tá bom. Bom, então, todo mundo já... Excelente palestra, doutor Fernando, muito bom, didático, né? O PowerPoint. Até depois, acho que eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp para ver se ia poder, esse material ia poder ser divulgado, você pode deixar com a gente para repassar. Posso. Porque é excelente, né? Nossa, muito bom. Eu encaminho para você, sim. Tá, então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Lucimeire. Já existe um equilíbrio aceitável no uso dessas novas tecnologias, doutor Fernando? Pois é, Lucimere, é aquela questão de tentar, provar, tentar, provar, tentar, provar. Provar no sentido de verificar se está sendo utilizado o Visual Law de uma forma adequada, vamos dizer assim. Porque há juízes e juízes. Há juízes que vão... já respondo a você, Lucimeire, que não estão preparados, tá? Mas já vou responder a sua pergunta aqui. Há juízes que aceitam, há juízes que olham de uma forma um pouco enviesada, por assim dizer, e há juízes que não gostam. Eu, quando fiz a minha primeira contestação, eu tenho alguns amigos que trabalham no Poder Judiciário e mostrei para eles. Muitos foram sinceros, disseram, Fernando, isso aqui resolve o nosso problema. Outros foram sinceros do outro lado, disseram, olha, eu ainda não estou preparado para isso, pode ser que um dia eu esteja. Mas o que eu estou vendo é que grandes empresas já estão utilizando o Visual Law nas suas peças processuais. São peças processuais muitas vezes repetitivas, e aquilo está fixando, está formando na cabeça dos juízes uma convicção. E a Lucimeire perguntou também se os nossos acadêmicos estão preparados para isso. Vou dizer o seguinte, alguns, outros nem tanto, a maioria não. Eu vi uma faculdade que é nova, inclusive no direito, que é a ESPM, que até por sua formação, até por estar iniciando a sua carreira de uma escola superior de propaganda e marketing, fala do direito digital, né? Que a tendência é o direito digital. Então, quero eu crer que essa instituição talvez tenha uma cadeira voltada ao legal design, mas a gente não pode dizer que a maioria dos acadêmicos estão preparados, porque como é o currículo das nossas universidades hoje em dia? Direito civil, material e processual, direito penal, material e processual, direito do trabalho, material e processual, direito tributário, são aquelas disciplinas muito mais técnicas do que outra coisa. Quero eu sonhar
que um dia nós tenhamos aí uma cadeira de Visual Law. Quero sim. Aqui a Marieta está informando que existe na USP uma extensão em Legal Design, em Visual Law. Muito bacana saber disso, mas pena que é uma extensão. Isso poderia estar na grade, né? Isso seria muito legal se tivesse na grade. Perguntaram também, eu não consegui verificar quem foi que perguntou, mas quais as ferramentas mais utilizadas ou mais próprias para utilizar? Depende. Depende do que você quer dizer, depende do que você quer transmitir na sua petição. Há empresas que elas trabalham na conversão de textos em Visual Law. Aqueles Visual Laws que eu mostrei para vocês, do Prêmio Produção e tudo mais, dos artigos 467 e 477, ela foi uma empresa que fez, mas são empresas que ainda cobram caro, tá? Elas cobram por lauda, é bastante caro, mas a gente no escritório consegue desenvolver isso utilizando infográfico, utilizando aqueles bullet points, não é? Que a gente coloca destacando item a item, a gente consegue fazer isso sem nenhum problema. A Viviane está dizendo que ela considera o Word aqui para mais difícil para trabalhar com esse tipo de legal design, mas é o Word que a gente utiliza, não é? Pode ser que hajam outros programas que você consiga, de uma forma mais fácil, trabalhar com essas informações, com esses desenhos, mas eu costumo atuar com Word. Ainda sou da época do Word, pode ser que daqui a pouco a gente tenha aí uma outra situação. O Canva facilita mesmo a criação, Angela, mas não é todo mundo que sabe usar o Canva, né? Então, quem souber usar outros recursos, pode utilizar, sem dúvida alguma, mas trazendo sempre para o formato que vai ter que ser em PDF para a gente inserir aqui no PJE, não é? Vamos ver se tem mais alguma. Lucimere. Sua pergunta aqui eu vou abrir. Tem aqui... Bom, tem vários elogios, né, professor? Tem uma pergunta aqui, Marta da Lucimere, que é importante. Ela pergunta assim: na apresentação dos fatos usando o Visual Law, podemos incorrer de não informar todos os detalhes essenciais ao processo? Será uma adaptação com cuidado? É exatamente isso. Por isso que eu digo para vocês que não é para sair desenhando tudo. Não é isso, tá? O que a gente faz é trazer o texto de uma forma sintética, e aquilo que nós falamos no texto, destacamos em Visual Law, tá? É isso que a gente vai fazer, mas nós não podemos, em nome do Visual Law, deixar passar nenhum detalhe. A escrita ainda é importante, a escrita ainda é a principal ferramenta, tá bom? Ok. Eu acho que... Será um apoio, é isso mesmo. Respondendo a Lucimeire. Mais perguntas? Aqui tem outra, na apresentação dos fatos usados, podemos incorrer de não informar todos os detalhes essenciais do processo? Uma adaptação com cuidado, é uma observação, né, que ela faz. O doutor Volney aqui teve quem o seguisse, está dizendo que a maior dificuldade Enquadrar, né? É enquadrar, encaixar a edição, e às vezes é verdade, às vezes a gente tem que se dedicar tempo, e para recortar a figura, aí não cabe, aí vai ver a figura foi para a página de baixo, e se a gente diminuir a figura, talvez ela não seja inteligível, então é importante a gente saber atuar, e com jeitinho a gente consegue. Concordo com a Ângela, o Canva facilita tudo isso,
Quem tem conhecimento do Canva é uma excelente ferramenta para ajudar vocês. Mas há aqueles que façam de uma forma mais braçal. Eu ainda faço de uma forma mais braçal. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com o Canva. Daí a Shirley fala, né? Não, a Viviane, desculpa, também a peça toda no Canva. Isso eu também fiquei pensando com aqueles gráficos, né? Eu acho meio complicado, né, a peça toda. Tem que ser de uma forma equilibrada, tem que ser de uma forma adequada, porque senão a gente volta para aquela fase rupestre. E aí, é claro, a gente não vai. A petição ela não se presta a isso, a petição se presta efetivamente a convencer o julgador de uma tese ou de uma antítese aquilo que a gente quer pedir, não é? Então, a gente tem que usar com parcimônia. Eu, particularmente, outro dia vi uma petição que eu achei exageradamente utilizando o Visual Law. Achei que era muito desenho, parecia muito mais uma apresentação do que efetivamente uma procuração. E não precisava de tudo aquilo, não precisa. Vou até dar um exemplo bobo aqui. Ao invés de dizer termos em que pede deferimento, eu vou desenhar uma pessoa pedindo com um balãozinho escrito deferimento. Não vou fazer isso, é claro, mas vamos usar com parcimônia. E vamos usar sim. Perfeito. Vamos ver aqui se tem mais. Tem até um comentário, né, falando que parece uma revista, né, doutor Volney. Realmente, né, fica uma coisa meio. Eu acho que pode caminhar, né, para isso, né, Fernando? Mas eu acho que, por enquanto, eu acho que ainda é melhor de cautela. Sim, a Viviane até coloca, tipo gibi. Não, ninguém quer fazer um gibi, né? Se bem que eu não duvido que alguém um dia apresente uma petição na forma de um gibi. Quero ver isso acontecer. Uma história. Eu já vi até um convite de casamento que era tipo um gibizinho, assim, sabe? Umas historinha mesmo, né? O storytelling, né? Isso é importante. Isso é Interessante, mas cabível. realmente, e fazer uma petição é um risco muito grande, né? De você expor o cliente até também é muito. Eu acho que ainda vai demorar alguns anos, né, para a gente chegar, mas Sim, essa questão da procuração achei bem interessante também, né, de a gente fazer, até fica mais palatável para você mostrar para o cliente, né, assim, não fica aquela coisa tão pesada, né, que ele já vai assinar, ele nunca pergunta, mas o que esses poderes são, né, tipo, é. sempre assusta um pouco, né, se você faz que nem um visual, assim, né, talvez seja mais... Mas palatável, é isso mesmo. É a questão da empatia. Você usou o Isso, termo correto, Marta. né? Eu acho que é isso também, né? E mesmo o contrato também, né? Que geralmente quando vem um advogado com contrato já também com medo, né? Tipo, é advogado com contrato, deve ter alguma coisa aí, né? Então, se fizer também, né, uma coisa assim mais apresentável, né? Não tão pesado, né? Porque às vezes já é uma coisa pesada, né? Aqui até o Manuel tá com as cores, né? Também, sim, Sim, eu acho que sim, daí lida bastante também com isso, né? A cromoterapia, né? Então, tá bom, eu acho que estamos super mega ansiosos para a próxima, quem sabe um curso, doutor Fernando, de a gente, aí é legal, aí é legal. vamos pensar nisso, vamos falar também, conversar. Eu só tenho a agradecer, não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui dos presentes, mas, bom, se o senhor quiser fazer as considerações finais, daí a gente já encaminha. Quero agradecer a todos pela presença, de logo numa segunda-feira estarmos todos unidos aqui nesse calor, mas agradecer muito na sua pessoa, Marta, a OAB Santo Amaro pelo convite, foi muito bacana estar com vocês, e eu vou disponibilizar esse material, e você pode disponibilizar esse material depois para todos. Devo fazer isso amanhã, já encaminho para você.
Combinado. Obrigada, doutora Fernanda. Depois eu já deixo lá, você pode me mandar e depois eu já deixo com a Mariana e daí ela já encaminha para todo mundo também. Ótimo. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite. Então, eu quero agradecer a presença de todos, em nome da 102ª subseção, do nosso presidente Alexandre Infante, da dona Daniela Paluca. Obrigada pela presença de todos e até breve, até as próximas palestras. Até Obrigada. mais. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.